Seja bem-vindo! Eu me chamo Jonatas Bernal e é uma alegria enorme ter você aqui no canal. Se existe algo que é difícil, é não se preocupar com o dia de amanhã, não se preocupar com o seu futuro, com as suas finanças. É difícil não se preocupar, ainda mais mediante ao mundo hoje de tantas incertezas, né, de tantas instabilidades. É difícil não se preocupar. Inclusive, se você não se preocupar, até você é tido como um relaxado, como um descuidado, é até um descuido você não se preocupar com o dia de amanhã, não se preocupar com o futuro. Mas pensando nisso e lendo a Bíblia durante essa semana, eu tive algumas dúvidas, porque Jesus diz justamente ao contrário, para não nos preocuparmos. E aí eu comecei a ficar com essa dúvida dentro de mim, a me questionar, mas como não se preocupar, né? Como Jesus quer que eu não me preocupe mediante a tudo isso que vivemos, né? Ao tempo em que vivemos. E refletindo nisso, eu tive uma resposta aí da parte de Deus, na qual eu tenho aprendido muito, tenho me alimentado muito e espero que venha abençoar a sua vida também. Mas para você entender melhor, nós vamos estar lendo lá em Mateus, no capítulo 6, dos versículos 25 até o versículo 27, que diz assim: Por isso vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam os celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Mas quem de vós, com as suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? O Sermão da Montanha, que é relatado em Mateus 5, 6 e 7, é o maior discurso registrado na Bíblia de Jesus. É o maior discurso sem parar, que Jesus pregou sem parar, é o Sermão da Montanha, que está em Mateus 5, 6 e 7. Em Mateus no capítulo 4, Jesus escolhe os discípulos, os 12, e ajunta essa multidão. E no Mateus 5, 6 e 7, Jesus discursa a elas. Então é como se fosse o primeiro discurso de Jesus aos discípulos e à multidão, e talvez o mais importante deles, o maior com certeza, que é o maior registrado na Bíblia. Então é um discurso muito importante porque é praticamente o modelo que Jesus está dizendo que quer que os seus discípulos sejam. Jesus quer que os seus discípulos sigam tudo isso que ele vai falar no Sermão da Montanha. E é algo que vem para nos confrontar diretamente. Jesus, em uma parte, diz, né, é um discurso bem duro e pesado. Jesus, uma parte, diz que se o teu olho te leva a pecar, arranque fora, porque é melhor você entrar no céu com o olho a menos do que no inferno com os dois olhos. Então é um discurso pesado, é um discurso que vem aonde Jesus realmente prega de uma maneira dura. E esse é o modelo, esse é o padrão desse discurso que Jesus quer que os seus discípulos adotem. E, bom, é um discurso maravilhoso na qual toda vez que leio aprendo alguma coisa e me vejo, toda vez que leio eu sou confrontado, eu vejo que sou fraco, sou pequeno e que tenho muito a melhorar. E com certeza é um discurso que, assim, seria meses, anos fazendo uma série falando só dele. Se formos pegar versículo a versículo, temos muito a aprender. Mas durante essa semana eu me deparei com o versículo 25, onde Jesus diz: Não se preocupe com a vossa vida, não se preocupe com a vez de comer, com a vez de vestir. E eu comecei a refletir, porque o tempo que Jesus vivia era um tempo totalmente diferente dos nossos hoje. Jesus, ele realmente não se preocupava, não ficava inquieto com as coisas, com o dia de amanhã. Inclusive, quando Jesus morreu, ele não tinha nenhum lugar para ser sepultado. Então, assim, literalmente, Jesus não tinha nem lugar aonde cair morto. Mas tudo bem que ele só usaria por 3 dias, porque depois ele ressuscitaria. Mas fato é que Jesus não tinha onde cair morto. E isso é uma ideia até inconcebível para os dias de hoje. Hoje em dia nós temos que ter um plano funerário. Se você não tem, e chegar à sua morte, a sua família vai ter uma preocupação muito grande e vai ter que desembolsar um valor muito alto para poder arcar com toda essa questão.
Então é até um descuido não ter um plano funerário. Então perceba que os tempos são diferentes. Nós não podemos ficar sem se preocupar mesmo com a nossa morte. Então, refletindo em tudo isso, meditando em tudo isso, eu comecei a me perguntar como Jesus quer que eu não me preocupe, como Ele quer que eu não fique preocupado, que eu não fique ansioso com o dia de amanhã. Mas no versículo 26, Jesus mesmo nos dá as respostas. Ele fala: olhe para as aves do céu. E essa semana, observando os animais aqui onde eu moro, aqui na chácara, nós temos alguns patos. E eu comecei a observar os patos, porque a gente vai ali, abre a porta para eles, eles saem ciscar ali, pastar, saem comer ali, né? Saem ciscar. E todo dia eles encontram alimento na natureza. Ou seja, todo dia eles saem, eles fazem a parte dele e todo dia eles encontram alimento. Então, e da mesma forma as aves, né? Todos os dias elas saem voar, elas saem fazer a parte delas na natureza e encontram alimento na natureza. E é isso que Jesus quer de nós, que nós sejamos como as aves, que nós façamos como elas. Como assim? Nós devemos fazer a nossa parte. Devemos sair, né? Devemos trabalhar, devemos estudar, devemos correr atrás do nosso futuro. Devemos sim cuidar, fazer a nossa parte. Porém, não podemos ficar inquietos. Quando uma ave sai para voar, ela não sai se preocupando se ela vai encontrar ou não alguma coisa para comer. Porque ela sabe que vai encontrar, ela está na natureza, ela vai encontrar. E da mesma forma, nós devemos ter essa confiança, devemos aprender com as aves, devemos fazer a nossa parte, sair, correr atrás, mas entender que nós conseguiremos, porque Jesus cuida de nós, porque Deus cuida de nós em cada detalhe. E por isso não devemos ficar inquietos, por isso não devemos ficar preocupados, por isso não devemos ficar ansiosos. Não porque estamos correndo, não porque estamos fazendo a nossa parte, não porque os outros homens estão fazendo a parte deles. Mas nós devemos ficar tranquilos, porque enquanto nós saímos, enquanto nós corremos atrás para fazer a nossa parte, Jesus cuida de nós, Jesus faz a parte dele. Então, no mundo de tantas preocupações, de tanta ansiedade, de tanto corre-corre, nós devemos lembrar disso, que a nossa correria faz parte, que diariamente nós vamos ter a nossa correria, mas que nós devemos nos lembrar que enquanto estamos nessa correria, Jesus cuida de nós, que assim como Jesus cuida das aves do céu, Ele cuida de nós. Então, enquanto nós fazemos a nossa parte, podemos ter certeza que Jesus, que Deus vai fazer a parte dele, e por isso nós podemos descansar. Por isso nós podemos não nos preocupar e por isso nós não devemos ficar inquietos. Por isso nós podemos repousar, porque enquanto nós fazemos a nossa parte, podemos ter a plena confiança que Jesus faz a parte dele e que Jesus cuida de nós. Amém? Bom, como eu disse, o Sermão do Monte e até mesmo esses versículos, eles são material para inúmeros vídeos, para inúmeras reflexões. Mas eu espero que essa pequena parte que tem falado muito comigo mesmo essa semana, mas muito mesmo, eu espero que venha falar com você também. Que nós venhamos nos esforçar para não nos preocupar com as coisas da vida, não ficar inquietos, porque devemos fazer a nossa parte, mas devemos ter certeza que enquanto nós fazemos a nossa parte, Jesus faz a parte deles, Ele cuida de nós. E assim como as aves saem todos os dias em busca do seu alimento, e elas sabem que vão encontrar na natureza, nós também devemos todos os dias sair, fazer a nossa parte, correr atrás, mas entender que enquanto nós fazemos a nossa parte, Jesus faz a dele. E por isso nós podemos não nos preocupar, por isso nós podemos não ficar inquietos, porque Jesus cuida de nós. Amém? Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, vai ali embaixo, deixe seu gostei, que isso é muito importante, isso ajuda muito o canal. Confira se você ainda não é inscrito, se você não for, vai ali embaixo, se inscreva e ative também as notificações. E compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, porque hoje em dia é muito comum nós vemos pessoas completamente estressadas, ansiosas e inquietas, mas da mesma forma que eu estava muito inquieto essa semana e encontrei a resposta na Bíblia, essas pessoas podem nesse vídeo encontrar a resposta para aquilo que elas têm estado inquietas e preocupadas. Então, se você gostou desse vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado e que Deus te abençoe.